Olá, mais uma vez estou aqui para conversar com vocês e agradecendo sempre a atenção e o retorno que eu tenho recebido de vocês. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto bastante comum no consultório de ginecologia, que é a candidíase vaginal. A candidíase vaginal, ela recebeu, apesar de ser uma queixa muito antiga dentro da ginecologia, hoje ela tem um enfoque muito diferente. Por quê? Porque se viu que não se trata a consequência. Como toda doença, a gente não trata a consequência da doença, a gente tem que tratar a causa. E hoje uma das focos atingidos é a questão de reposição de lactobacilos. Pacientes com candidíase vaginal, muitas vezes elas têm um desequilíbrio de flora vaginal. E se faz o reequilíbrio ou a homeostase, como se chama dessa parte vaginal, através da ingestão de lactobacilos. Esses lactobacilos, eles são específicos dependendo da doença. Por exemplo, quem tem uma doença intestinal são alguns tipos de lactobacilos. Quem tem a candidíase de repetição são outros tipos de lactobacilos. Então, existe uma reposição específica deles dependendo do tipo da doença que a pessoa apresenta. Candidíase vaginal tem muitas causas. Uma das causas também é o estresse. Todo mundo sabe que em períodos de estresse, grande situação de estresse, baixa a imunidade. E essa baixa da imunidade faz crescer elementos que são normais da vagina, que são os fungos. Então, na verdade, a candidíase vaginal é o exagero num elemento normal da vagina, que é a presença de fungos. Quando acontece um desequilíbrio, seja por estresse, seja por uso de antibióticos, seja porque a paciente está na fase de menopausa em que existe um ressecamento vaginal muito grande, ela aparece e dá o sintoma. Então eu sempre explico para a paciente, às vezes a presença de fungos num preventivo não quer dizer que tenha que tratar, só se trata se eles causarem os sintomas. Em que o sintoma mais comum, todo mundo sabe, é aquela secreção, tipo uma coalhada, uma nata, muito ardor, muita coceira. Os sintomas são parecidos com outra doença chamada vaginose, em que ela não dá tanta coceira, mas ela dá o cheiro. Normalmente na candidíase vaginal não tem cheiro. Mas o enfoque que eu quero dizer é que hoje existe um olhar diferenciado em relação à candidíase. Então hoje, quando eu falo em candidíase, eu falo sobre mudança de hábitos, ou seja, procurar não usar calcinha muito apertada, procurar não usar muito sabonete íntimo, não lavar demais a região vaginal. Nós temos o hábito de associar a vagina com sujeira e não é. A vagina tem um cheiro característico dela, significa que está tudo ok. Não usar muito sabonete, a gente toma muito banho aqui no Mato Grosso, então você deve evitar lavar sempre a região vaginal. Lava uma vez ao dia, acabou, depois você só passa uma água e pronto. Então hoje a gente faz esse equilíbrio da homeostase, assim como a pele, se você lavar com sabonete, ela vai ficar agredida, a região vaginal é a mesma coisa. Então não tem como ficar uma vagina perfumada, ela tem o cheiro característico dela, isso significa que está tudo ok, que teus hormônios estão bem. Não pode ter um mau cheiro, mas ela tem um cheiro característico, isso é um sinal de integridade, de boa função. Então hoje nós temos uma visão bem diferente. A reconstituição de lactobacilos, eu peço para os pacientes melhorarem o perfil de estresse através de atividade física. A questão da alimentação, muito carboidrato leva à proliferação de fungo, a não ingesta de leite e derivados em exagero. Então, a visão é muito diferente. Atividade física, que eu peço para todos os pacientes, por que atividade física? O que tem que ver atividade física com candidíase vaginal? Diminuição do estresse. Onde você não tem estresse, você evita um monte de doenças, principalmente câncer, né, em que se sabe que o sistema imunológico é que vai defender o nosso corpo em qualquer situação. Então hoje a visão da candidíase mudou muito. O uso de anticoncepcional, que eu peço para a paciente reavaliar essa questão, que hoje a gente sabe dos malefícios que causam, a mudança da postura em relação a hábitos. Então é um grande contexto, não é só ir lá no farmacêutico e pedir o famoso fluconazol, que vocês não esqueçam, o fluconazol ele é extremamente maléfico em questão intestinal, ele é extremamente agressivo, então por favor evitem o hábito de se automedicar.
principalmente com esse remédio, porque o grande problema dele é o seguinte, ele é barato, você consegue o acesso em qualquer farmácia e funciona, realmente resolve, mas depois você vai conseguir uma complicação em relação a isso. Então, tem que ter esse critério, esse olhar. E graças a Deus a medicina está evoluindo em cada vez mais tratar a causa e não a consequência da doença. Agradeço a atenção de todos.